então tá. É porque eu me ouço de qualquer jeito. Não é? Nada muito diferente de se constatar. Olha, gente, meu nome é Sérgio e estamos por aqui em Santana do Livramento pela primeira vez. Não é? Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer aos nossos amigos dirigentes da casa, ligados ao movimento espírita do Rio Grande do Sul e de Livramento. Vocês reparam que a minha voz ela está um tanto modificada. Creio que tem a ver com o que eu ando fazendo nos últimos dias e nas últimas horas, né? Mas, enfim, o nosso tema hoje é o que? Espiritismo? Nós vamos tratar sobre a obsessão. Estava brincando, porque, claro, em qualquer centro espírita há de ser sempre alguma temática voltada, ligada à doutrina espírita. Não é? Então, a primeira ideia, talvez, para nós conversarmos é sobre, assim, que mundo que é esse? Pode parecer algo assim diferente, né, nós pensarmos nisso, mas é interessante porque a Terra ela é composta de muitos bilhões de humanos. Uma parte aqui no mundo físico e uma outra parte ainda mais numerosa no mundo espiritual. Então, vocês também sabem que todo mundo que vive aqui, salvo exceções pela sua evolução espiritual já realizada, somos uma coletividade bastante numerosa de espíritos muito imperfeitos, eu diria, não é? Por isso a Terra é chamada mundo de expiações e de provas. Hoje e outros momentos nós já vimos a ideia de que mundo de expiações e provas é um mundo ainda semi-primitivo, onde coisas muito sérias são vividas por grande parte dos seus habitantes. Tanto é que hoje em dia, não é, o mundo inteiro está preocupado com coisas bastante sérias, graves que vêm acontecendo. E parece até que com uma piora, um agravamento a cada semana maior do que o que nós tínhamos antes. Então, se é um mundo de expiações e provas, claro que é, porque está em O Livro dos Espíritos, o livro fundamental da codificação kardeciana, não é? 18 de abril de 1857. Mas todos vocês já têm uma certa idade, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, nós não tínhamos no nosso mundo o que nós temos hoje em dia. As coisas estão mais sérias, mais graves, e uma característica é o nível de sofrimento. Em inúmeros lugares, países, nações, no Oriente, no Ocidente, no Hemisfério Norte e no Hemisfério Sul. Somos 212 países. E onde quer que você vá, temos inúmeros problemas, sobretudo em alguns, que, por exemplo, são países envolvidos em conflitos armados, guerras, revoluções, de tal maneira que as populações desses lugares vivem um sofrimento inenarrável, de muita gravidade, sejam bebês, crianças, jovens, adultos de qualquer idade, até os da terceira idade. Eu sei que terceira idade não tem nada a ver com vocês, eu já percebi, mas mesmo assim tem a ver com muita gente, não é? Então, o que nós também temos que lembrar? Que existe o conteúdo dos encarnados no plano material.
e temos o contingente no mundo espiritual, que, aliás, é ainda mais numeroso do que aquele dos encarnados. Nós só enxergamos estes do lado de cá, onde quer que nós estejamos. Mas a espiritualidade e os médiuns com vidência enxergam muito mais. Mas mesmo bons médiuns com vidência não alcançam, vamos dizer, toda a realidade. Porque ela é muito mais grave e muito mais numerosa. Mas toda a informação que nos adiante sobre que mundo é esse, a realidade disto aqui é benéfico porque são motivações para nós fazermos algo também para uma boa modificação ou uma modificação para melhor. Porque, do contrário, né, se vai prevalecer as ações daqueles que não têm nenhum compromisso com a evolução do planeta e que são espíritos rebeldes, cruéis, ignorantes de tudo que é elementar quanto ao processo evolutivo, nós vamos deixando a coisa correr e cada vez vai havendo um domínio maior das trevas, que são grande parte disso aqui. Então, é preciso nós sabermos progressivamente mais e mais sobre a realidade da Terra. Tudo está no controle ou sob as vistas de Deus, do governador da Terra, que é nosso Senhor Jesus Cristo, das falanges angélicas, dos espíritos de primeira grandeza ou de primeira ordem, vivendo no planeta Terra, sobretudo no mundo espiritual, nas esferas superiores. Mas é importante que nós saibamos detalhes da nossa realidade, para que os espíritas se mobilizem para esforçarem-se no sentido de uma mudança para melhor, em termos daquilo que se possa fazer. Então, quando se pensa numa reunião mediúnica, uma ideia para nós espíritas é que existem vários tipos de reuniões mediúnicas, numa escala de qualidade. Todas são de boas qualidades, todas, mas elas são diferentes. Então, por exemplo, se a direção da casa recebe várias pessoas que querem estudar a mediunidade, que querem fazer o desenvolvimento da mediunidade nos moldes da doutrina espírita, quando se forma uma turma, essa turma, uma parte do tempo das reuniões é para o estudo doutrinário espírita, que já devia ser algo aproveitado por cada atual integrante em prévias reuniões. Mas então os estudos dos grupos que querem a prática mediúnica é muito o estudo da mediunidade. Então, o que nós temos hoje em dia para estes estudos? Vocês devem saber, nós temos o livro fundamental, Allan Kardec, o Livro dos Médiuns. É o segundo livro da série. De tal maneira que, se o Livro dos Espíritos foi publicado, a primeira edição, em 1857, 4 anos depois, 1861, primeira edição de O Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. E por aí vai, durante toda a missão de Allan Kardec. Então, o livro fundamental é o Livro dos Médiuns. Mas tem grupos espíritas em qualquer lugar do Brasil que se dedicam a esse livro, desde o início até as últimas páginas. Mas uma outra maneira muito razoável
para os estudiosos, numa certa condição mais básica sobre estudarem a mediunidade, nós poderíamos pensar nas apostilas da Federação Espírita Brasileira, números 1 e 2. Ali você tem praticamente tudo de mais importante que Allan Kardec trabalhou, mas você tem a contribuição, porque é um trabalho de compilação, de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos, de Manuel Filomeno de Miranda e outros autores que vão sendo pesquisados e conteúdos importantes sobre a mediunidade vão sendo enfeixados no livro. Na verdade, na apostila número 1 e, em sequência, a apostila número 2. Então, essas duas apostilas, elas também estão em espanhol. Para vocês terem uma ideia, toda terça-feira à noite, no horário do Brasil, às 9h, porque nós reunimos candidatos ao estudo da mediunidade de países de fala espanhola. E aí nós temos 100 pessoas de pelo menos 10 países. Alguns ainda do Brasil, mas a maioria, porque o objetivo é esse, nós estudarmos as apostilas essas versadas para o espanhol. E aí nós temos reuniões de estudo e reuniões já esboçando aspectos da prática mediúnica. Então, a prática mediúnica no campo da doutrina espírita é algo muito importante. E deve haver uma tendência de valorização das práticas mediúnicas. Por quê? Porque nós somos um mundo de encarnados, por outro lado, um mundo de desencarnados na erraticidade. Todos somos das mesmas condições, ora do lado de cá, numa outra época do lado de lá. E nós vamos invertendo os papéis, os lugares onde nós estamos por um determinado intervalo de tempo. Mas nós somos uma família só. E a mediunidade é quem torna dois mundos num só, por causa do intercâmbio mediúnico, que é algo que tem todo um valor. Então, se nós temos a parte teórica, eu lembro, aliás, algo no sentido de que aqueles que tenham mediunidade, aqueles que queiram trabalhar a sua educação, o seu desenvolvimento, devem conhecer bem a doutrina espírita. De um modo geral, os livros mais básicos e outros, como os livros de André Luiz, que trabalham a questão da mediunidade, nos domínios da mediunidade, por exemplo. E André Luiz se dedicou a outros também, trabalhando até a ciência da mediunidade. Outra ideia para nós é que, nas ocasiões de práticas, dentro dessa fase de educação e desenvolvimento da mediunidade, nós temos um intercâmbio também para exercícios de concentração, exercícios de psicografia, exercícios de vidência, clareaudiência, de tal maneira que são aspectos básicos da prática mediúnica desde o início, e também a psicofonia, que também se pode usar um termo que tem um pouco de diferença, que é a incorporação. A incorporação de espíritos. Vidência, audiência, psicofonia, psicografia. O que não impede uma ou outra manifestação um pouquinho diferente. Por exemplo, psicopictografia. Pessoas que têm facilidade para desenhar, para pintar, e em vez de terem canetas ou lápis, têm tintas, lápis de cor, crayon e coisas que colorem.
Porque há espíritos que têm essa habilidade e tem médiuns que preferem desenhar, pintar, do que escrever uma mensagem psicografada, um texto. Tudo isso é bom, mas tudo isso envolve espíritos de uma certa condição, médiuns em formação e espíritos afinizados com esta faixa de frequências vibratórias. Porque nós não vamos querer lidar com questões mais complexas com grupos de iniciantes na seara mediúnica. Não faz sentido. Nem nós encarnados, muito menos os amigos desencarnados que supervisionam as reuniões de educação mediúnica. Educação e desenvolvimento da mediunidade. Então, quando espíritos se manifestam nessas reuniões, que são bem básicas, são espíritos de uma natureza mais simples. São espíritos de mais fácil intercâmbio, diálogo fraterno. E como no mundo que é o nosso, a Terra, há espíritos de todo tipo, há esses também. E aqueles que controlam as manifestações, eles organizam para que, se algum aprendiz da mediunidade, com uma tendência a ali no futuro se tornar um médium psicofônico de qualidade, eles têm espíritos por perto que poderão se comunicar através deles já no período preparatório. Esse período preparatório pode durar 1 ano, 2 anos, uma reunião por semana. E lembrando que, além do estudo da apostila, ou das apostilas 1 e 2, ou do próprio livro dos médiuns, se a direção da casa preferir, além desses, é importante que cada aprendiz da mediunidade também vá lendo outras obras espíritas, de uma maneira mais como que aberta. Por exemplo, olha, não deixem de ler André Luiz, não deixem de ler Sueli Caldas Schubert, não deixem de ler Emmanuel, tanto os romances como os livros de instrução. Emmanuel, Pensamento e Vida, O Consolador, Roteiro, porque tudo isso traz para cada pessoa, ser humano, uma bagagem não só pela questão da mediunidade que ele poderá exercer amanhã ou depois, mas como ser humano. A cultura espírita tem que avançar. Uma vez médium espírita, é para estudar até a desencarnação. Mas não se iludam, vai chegar uma hora do lado de lá também que segue a formação. A nossa formação, ela tem data para começar, mas não tem para terminar. Por quê? Porque nós somos aprendizes, temos conteúdos maravilhosos sobre essa temática de um modo geral. Exemplo, Hermínio Correia de Miranda. Como é que é o nome do livro dele? Oi? Diálogo com as Sombras. Eu ia prometer bombons para quem respondesse. Ainda bem que não deu tempo, porque, ela já pulou na frente. Esse é um livro imperdível, de uma autoridade, vamos dizer assim, pela experiência do Dr. Hermínio. Trabalhou a vida inteira com espíritos e em grupos formados por ele. O prefácio desse livro é de meu pai, que na época era quem dirigia, de certo modo, a Federação Espírita Brasileira. Então, há uma diversidade de títulos de livros para serem buscados, porque o médium espírita ele deve se preparar sempre mais e mais para o exercício seguro e profícuo da sua mediunidade. Esse é um aspecto. Então, uma curiosidade, o tipo de espíritos
que psicofonicamente ou psicograficamente ou psicopictograficamente se comunicam são de uma certa faixa, compatível com uma certa imaturidade ainda dos trabalhadores e aprendizes desse exercício. Muito bem. Mais adiante, às vezes, sem que precise se dizer, olha, agora concluímos essa etapa e agora vamos para a próxima etapa, em geral não há uma pausa de uma para o começo da outra. Não há solução de continuidade nesse processo. Mas depois de 2, 3 anos, estudando regularmente, todo mundo, inclusive os dirigentes, e também o exercício sendo algo que vá percorrendo as semanas e os anos, chega uma hora que a espiritualidade entende que aquele grupo já tem uma certa experiência e eles abrem para o comparecimento de espíritos um pouco mais endurecidos. Enquanto na primeira etapa os espíritos são espíritos, vamos dizer, de condições mais simples, e cujo diálogo fraterno com os dialogadores é um diálogo simples de acolhimento e encaminhamento. No caso da etapa seguinte, é a etapa que nós chamamos reuniões de assistência aos desencarnados. Aí já são espíritos com uma necessidade um pouco mais diferenciada. E eles estão por toda parte. Então, quanto mais cedo o grupo se familiarizar no intercâmbio, melhor, porque é mais um grupo que vai acolher espíritos mais endurecidos. E isso faz bem para eles, para quem ajuda e para o mundo inteiro. Todo bem que alguém realiza repercute em todos. E essas reuniões com espíritos dessas condições são reuniões que podem durar mais 2 anos, 4 anos, 8 anos. E fica tudo muito bem. Por quê? Porque a espiritualidade ela vai observando o desempenho da equipe, o desempenho de cada médium em potencial, ao longo das semanas e das manifestações que vão sendo possíveis, organizadas, para que tudo corra bem. Então, quando a média da equipe ela está um pouco mais aperfeiçoada do ponto de vista técnico da mediunidade, eles começam a trazer ou permitirem a sintonia com espíritos mais que vão precisar de um diálogo um pouco mais técnico, para que se possa acolhê-los com qualidade, para depois encaminhá-los para outro lugar. Não existe isso, meu filho, você está um pouco rebelde hoje, volte então daqui a 2 semanas. Isso não existe. Não existe. Pode até existir, mas não convém. Cansei de conversar contigo. Que Deus o acompanhe, quando você quiser você volta. Assistência espiritual aos desencarnados é uma coisa que tem que ser precisa. Tem começo, desenvolvimento ou meio e fim. Por quê? Nenhum espírito é convidado, olha, então fica lá em casa mais um pouco, depois você volta. A ideia qual é? Você, quando conclui a abordagem, você está entregando, como se fosse pela mão, um espírito necessitado, mesmo endurecido, nas mãos dos guardiões, dos espíritos que trabalham a segurança da casa espírita e a segurança do grupo, aquele que está funcionando naqueles moldes. E aí qual é a ideia? Olha, então, diante desse cenário, que bom que você está melhor, você vai observando na sua
no seu lado direito, uma entidade masculina, é enfermeiro no nosso trabalho e ele vai lhe levar para um posto de auxílio, lá você vai descansar, mas logo, logo você estará muito bem disposto, seguindo a sua jornada evolutiva, agora num lugar muito melhor do que aquele lugar do qual você foi trazido para conversar hoje conosco. Então é preciso aprender-se a dialogar com humanismo, solidariedade. Porque são irmãos necessitados, eles podem vir zangados. Tipo, quem me trouxe aqui? O que eu estou fazendo aqui? Entende? Às vezes eles levantam a voz, não é? Isso não quer dizer que o médium ele não seja um bom médium. Absolutamente. Às vezes, quanto mais transparente é a manifestação, para um bom resultado, melhor. Médium gessado existem, mas é importante que se trabalhe essa questão. Não é para ninguém ficar contido e não deixar os espíritos se manifestarem. O que nós temos que aprender é que os dialogadores, doutrinadores, dirigentes de grupos se familiarizem com tudo do que possa acontecer numa reunião de desobsessão. Por quê? Há uma diversidade imensa e não é para nós criarmos obstáculos em nome de uma educação doutrinária para impedir que os espíritos se manifestem como eles são. Então, essa é uma outra reflexão também que eu acho válido de pelo menos trazer para nós pensarmos nisso juntos, não é? Quando a equipe, a mesma que começou e era um grupo de educação e desenvolvimento da mediunidade, e já nos últimos anos, pela qualidade dos médiuns, pelo aperfeiçoamento progressivo e pela delicadeza das condições espirituais dos que são ajudados, daqui a mais tempo você já pode perceber que os espíritos são espíritos que dão mais trabalho. Porque você está vendo o grupo progredindo. Porque o grupo que consegue ajudar a espíritos mais distantes do bem, melhor, faz bem ao planeta, faz bem a eles, faz bem a nós. De tal maneira que daqui a pouco o grupo já é um grupo de desobsessão, que é o terceiro estágio. E aí os espíritos são mais, assim, com problemas mais sérios nas suas vidas no mundo espiritual. Eles já estavam influenciando muito mais os encarnados ou outros desencarnados mais frágeis. E como eles são, vamos dizer assim, entre aspas, mais poderosos, eles têm uma capacidade mental de dominação. Esses já são mesmo obsessores. Por isso que as reuniões que os acolhem são reuniões de desobsessão. E aí o que acontece? A coisa não para aqui. Um grupo qualquer, em Livramento, em qualquer lugar do Brasil, pode ficar mais 10 anos nesse patamar. Ótimo. Se não houve um progresso dos encarnados e da cobertura espiritual, vai se tender a manter essa desobsessão por mais tempo. Ótimo. Estão fazendo todo o bem possível. E isso é desejável. Mas se cada colaborador da equipe estuda, se dedica ao conhecimento da realidade, mantém-se participando regularmente das reuniões, não faltando ao trabalho praticamente nunca,
a não serem acontecimentos que justifiquem a ausência, né? Estudo. Quer ver uma coisa que é nítido nessa seara? Os médiuns devem ter assiduidade e pontualidade. Isso é básico. E como dizia para Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Pois bem, com esses elementos, o grupo vai ajudando. Mas existe uma outra coisa que se chama desobsessão especial. Esse adjetivo especial, ele pode ser utilizado ou não. Se um grupo trabalha 25 anos em desobsessão e vai progredindo a natureza dos atendimentos, não precisa rotular de especial. Só se é dentro de uma casa espírita muito grande, aquele grupo do andar de baixo é desobsessão especial, porque eles já lidam com questões mais preocupantes, delicadas, sérias. O do andar de cima ainda é um grupo em desenvolvimento, o outro é de desobsessão. Então você pode, vamos dizer, escalonar. Mas isso não muda nada, é só para os integrantes da casa se entenderem e saberem que grupo está mais para um lado do que para o outro. Isso é razoável, mas não é obrigatório. Então, essa é uma ideia. Reuniões de educação e desenvolvimento mediúnico, reuniões de desobsessão, reuniões de desobsessão especial. E pode parar aqui. Eu trabalhei na seara mediúnica 40 anos. É? Eu era médium. Então, se a reunião era desse rótulo ou do outro, não faz maior diferença. É mais para se entender essas possibilidades. Digo para vocês que existem outras coisas nesse mundo. Na casa espírita, dependendo da casa, da história dos trabalhadores, dos dirigentes, da sintonia com espíritos de uma condição mais ou menos adiantada. Ou seja, o que eu queria dizer agora? Que o planeta Terra é um planeta tão atrasado, mas tão atrasado, que há espíritos que não virão, ou melhor, não serão trazidos se não houver equipe para tal. Por quê? Porque são de mais difícil trato. Então, é interessante ter essa visão assim ampla e trabalhar a humildade, a valorização do estudo, não querermos ser além do que naquela altura nós podemos fazer numa determinada equipe. Somos todos aprendizes, não é? A ideia qual é? Boa vontade, disciplina, não é? E as coisas que são úteis para esse tipo de trabalho. Só para vocês saberem, eu vou citar. Existe desobsessão por corrente magnética. É um departamento um pouquinho diferente, mas com o mesmo objetivo. Na corrente magnética, você tem um grupo de 6, 8 trabalhadores, dentre eles alguns com mediunidade ostensiva e distribuídos num círculo. E você pode utilizar essa metodologia para ajudar os casos dos encarnados com suspeitas, porque estão, por exemplo, doentes, descompensados de um problema médico qualquer, usando-se essa modalidade de desobsessão. Não é todo o movimento espírita no Brasil que conhece isso. Lá fora, muito menos. Mesmo brasileiros que moram nos Estados Unidos, ou moram na Espanha, ou moram na Austrália, e desenvolvem nesses lugares, em centros espíritas criados e dirigidos geralmente por brasileiros, reuniões mediúnicas. Por que eu levo isso em consideração? Porque
apesar de uma parte do movimento espírita não conhecer isso, e quando ouve falar acha que não tem maior valor, tem. Tenho inúmeros amigos que trabalham na região centro-oeste do Brasil, especialmente, com corrente magnética. Nós também trabalhamos no Rio de Janeiro. Se vocês forem ler a Revista Espírita, você vai ver as viagens de Allan Kardec. Tem até um livro só sobre as viagens que ele fazia. Claro, naquela época, na Europa mesmo, ali nas cidades francesas. Ele também esteve na Holanda, na Antuérpia, por exemplo. Mas ele ia, sobretudo, nas cidades. Então, quando ele vai a Bordeaux, que é uma cidade francesa, muito ligada à vitivinicultura, não é? Ele é convidado para falar para a Sociedade Espírita de Bordeaux. E aí ele faz uma preleção, não é? Uma palestra pública e encontra amigos, colegas, foi uma festa. Vocês já imaginaram? Olha, semana que vem no nosso centro espírita vai vir Kardec. Vocês já imaginaram que coisa séria isso? Claro que agora é um novo momento, não é? Quando isso é impossível, se ele vem como desencarnado, mas é diferente. Naquela época ele ia presencialmente. E aí o que acontece? Os espíritas de Bordeaux, depois da fala dele, disseram: olha, Kardec, nós temos aqui uma maneira de trabalhar reuniões de assistência aos espíritos. Ah, como é isso? Venha cá ver. E aí eles fazem a reunião que eles já vinham fazendo há um certo tempo, que nós conhecemos como desobsessão por corrente magnética. Quando Allan Kardec olha, ele diz, a expressão dele, vou brincar, eu estava lá, ele diz assim, e funciona. Então ninguém no movimento espírita, de qualquer lugar, pode dizer que corrente magnética não é adequada. Tudo é uma questão de preparo, de estudo, de doação. Então você pode, no mesmo grupo, às vezes usar uma metodologia, às vezes usar outra. Tudo é bom, desde que cumpra os objetivos ligados à caridade, ao auxílio aos desencarnados. E a desobsessão, ela pode ser em auxílio a uma pessoa doente. E aí os espíritos vão se manifestando de um jeito diferente nos médiuns ou pelos médiuns da equipe da corrente. Então é só para lembrar que nós conhecemos um pouco, mas não conhecemos tudo. E que outras pessoas podem conhecer abordagens, ferramentas que nós não conhecemos. Mas não é porque nós não conhecemos que nós vamos rechaçar. É, no mínimo, deselegante. Então, qual é a ideia por trás disso? Estudemos. A corrente magnética vou ler hoje à noite. Se não ler antes de adormecer, vai ter pesadelo. Pronto, eu digo isso, o que acontece? Todo mundo vai dar um jeito. Não é? Google, olha que coisa boa, corrente magnética, Bordeaux. Aí você vai ver uma página da Revista Espírita. Aí você vai ficar curioso. Vai para o dirigente e diz, olha, um dia vamos fazer a corrente. De jeito nenhum. Então cada um vai responder de acordo com as suas aberturas e fechamentos. Pronto. É só um comentário para revelar ou para lembrar essa diversidade. Que bom! Mas o importante é o aval de Kardec. Ele não disse, olha, então a partir de agora é tudo corrente magnética. Não. Ele apenas disse, e funciona. E para Kardec dizer isso, precisa chamar mais alguém para ter uma ideia da aquiescência dele em relação a mais um método?
outra questão. Existem outras modalidades de intercâmbio mediúnico, várias outras, mas a nível de desobsessão só tem mais uma ou duas que nós vamos deixar de lado hoje para nós tentarmos abordar aquilo que seja mais comum e, por ser mais comum, mais facilmente alcançável e se torna, portanto, mais útil para as comunidades. Outra ideia, por que tem que haver reunião mediúnica de desobsessão? Porque há obsessores. Como é isso? O que Kardec disse sobre o que é obsessão? A ação persistente de espíritos que querem, vamos dizer, prejudicar encarnados e ou desencarnados. Pode deixar isso? Se possível, não. Porque senão o mundo não progride. Enquanto houver desencarnados querendo exercer o seu poder mental para criar embaraços, para dizer pouco, para os encarnados, o mundo não avança. Além de tudo, a reunião mediúnica é aquela, graças aos bons espíritos, que permite que você acolha espíritos doentes e, por outro lado, quando a equipe já é de desobsessão especial, espíritos que são predadores. Ah, é? Eles existem? Existem. Predadores é o que mais nós temos no mundo, que querem todo tipo de sofrimento para a população humana, desencarnada e encarnada. Se pudessem, destruíam a Terra. São espíritos trevosos e abissais. Lamento lembrar isso, mas isso é para que nós nos preparemos e não achemos que é tudo bonitinho, não é? E que todos os espíritos basta uma palavrinha de amor e eles já estarão muito bem. E eles estando bem, os obsidiados por eles também já estarão libertos. Não é assim que funciona. Ou seja, por que essa progressão na capacitação das equipes? Para que mais dia menos dia, cada grupo de cada casa, dos muitos grupos de uma casa só, estejam, preparados para lidar com o que tem de mais grave nesse mundo. Então, o mundo de expiações e provas é um mundo de obsediados e obsessores. Veja só. Ah, é? É. E obsessões que são notadas de uma maneira ostensiva ou nem são notadas. Quantas pessoas, agora eu falo como médico, quantas pessoas adoecem todos os dias porque são visadas por espíritos do umbral inferior, das trevas e das zonas abissais. Porque esse mundo, ele é de expiações e provas, e quando o mundo é como o nosso, nós temos espíritos da pior espécie, internados compulsoriamente na Terra. Não podem ir embora, não podem subir para esferas boas e eles se demoram nas regiões abissais e trevosas, de maneira própria, com o teor dos seus pensamentos, sentimentos, ideias, ideais, escolhas e assim por diante. Se eu disser para vocês que nós, no plano físico, encarnados, em geral, não temos a menor ideia de que mundo é esse, do que existe que ninguém conhece, vocês talvez achem que eu estou exagerando. Não estou, não. Por que eu estou dizendo isso? Eu comentei em algum lugar nessa viagem e vou repetir agora, né? Acho que foi ontem, mas não tenho certeza. E foi lá em Santa Maria. Existem
situações em que a obsessão é muito contumaz, é muito predadora. Deixa eu contar um caso. Mas antes de contar o caso, eu queria lembrar de um livro que eu ganhei numa cidade da Europa, em Genebra, que me foi entregue na mão por uma senhora. O nome do livro é, em português, 30 anos entre os mortos. 30 ans parmi les morts. E ela tinha até colocado uma dedicatóriazinha em francês. Aí eu não dei muita bola para o livro, não entendi direito. E quando eu fui ver o que era aquilo, eu nem conhecia a senhora e ela gentilmente me colocou nas minhas mãos o livro. É a história de um psiquiatra austríaco, Karl Wickland. E ele tinha uma esposa, Annie Wickland. E quando ele voltava do hospital psiquiátrico, ele dizia, olha, meu amor, nós hoje atendemos um caso muito sério, o fulano chama-se assim, é um caso de muita descompensação, e ela começa a se mediunizar, no sentido de se envolver na frequência vibratória daquele paciente psiquiátrico. Para quê? E aí, isso aconteceu inúmeras vezes. E ele era uma pessoa instruída, era uma pessoa que tinha toda uma cultura, uma leitura, e ele, como médico, psiquiatra, além do mais, sabia dialogar muito bem. E com quem que ele dialogava? Com os espíritos obsessores dos casos que ele cuidava. Através de quem? Da esposa. Qual era a equipe? O casal. Ótimo. Nada de sermos exigentes e de querermos sempre o mesmo padrão. As coisas brotam, as equipes surgem. É preciso apenas reconhecer, tomar alguns cuidados preventivos, mas tudo é válido. E às vezes você pode ter muito bem uma equipe como Karl e Annie Wickland. Um dialogador, que era ele, e uma médium, seja esposa, seja irmã, seja uma enfermeira do hospital, não importa. O que vai importar não é a profissão, é a condição moral e a predisposição de ser uma boa médium ou um bom médium. Tanto faz o gênero. É que as médiums são assim maravilhosas. Então, ai de nós se não fossem as médiums. Mas isso é outro departamento, o Frederico está só olhando lá. O que esse sujeito que veio de longe fica aqui falando para nós? Ele está até indo embora. Ele virou as costas e ele está dando tchau para nós. Ele não está muito satisfeito. Sabe lá se ele está obsediado ou não. Não é? Porque na gatologia existem também obsessões, não é? Nos pets, tem de tudo, mas esse assunto só depois da meia-noite. Aí, o que acontece? Eu ia comentar que por eu ter tido a chance de conhecer o Espiritismo, ou tentar conhecê-lo estudando, mas começando desde cedo, e eu sempre tive um gosto pela atividade mediúnica, porque é a ciência espírita. A mediunidade é a ciência espírita e os seus desdobramentos. E aí eu fui me entrosando, conhecendo aqui, frequentando o grupo esse, o grupo aquele, viajando muito, interagindo em grupos de N países diferentes, que gostavam de ter a participação de um visitante que colabora com cada equipe. De maneiras diferentes, mas sempre no sentido educativo, construtivo, não é? Para ajudar. Especialmente em desobsessões de casos graves.
Então, essa é uma ideia. E nós estamos trabalhando nisso há 45 anos. Então, às vezes, quando eu lembro de partilhar isso, eu me lembro de Carl Wickland, não é? Ele tinha 30 anos entre os mortos quando escreveu o livro. E nós já temos que escrever alguma coisa, porque temos aí um bom tempo de familiaridade, de intercâmbio, de experiências na área mediúnica. E é algo que qualquer um também pode ter. É só se dedicar e valorizar mais esse tipo de coisa, ou outras coisas. E aí não vai ter 30 anos entre os mortos. Olha o que esse casal fez. Eles são pioneiros, e só 2. Eles não têm uma corrente de médiuns. A única médium era ela. Eu posso depois deixar com Serenelli esse livro traduzido para o português em PDF. E aí, quem quiser, pode passar os olhos, não é? 30 anos entre os mortos. Mas eu gostaria de lembrar que existem circunstâncias muito sérias. Deixa eu contar um caso. Eu moro num bairro no Rio de Janeiro chamado Barra da Tijuca. E eu fico muito atento ao noticiário. Por quê? Porque esse grupo e outros são grupos que, com facilidade, entram para ajudar em contextos coletivos, de uma dinâmica diferente. Vocês lembram de uma expressão que diz que, na reunião mediúnica, o telefone toca de lá para cá? Essa modalidade, ela continua sendo muito comum, mas há muito tempo que o telefone também tilinta. Lembram dessa expressão? Tilinta daqui para lá. Se eu levo, olha, hoje nós vamos atender o caso do Joãozinho, ele tem autismo, nível 2 de suporte, o nome completo dele é esse, a idade, o endereço, aqui é o vídeo, a fotografia dele que a mãe me mandou. Imediatamente os médiuns olham esses dados de identificação e começa esse atendimento. Quem tocou o telefone? Daqui para lá. E não pensem que nós vamos incomodar os benfeitores. De jeito nenhum. Eles sabem como é possível se funcionar com uma boa qualidade e ótimos resultados. Só que quando alguém faz um pedido de um caso de adulto, de criança, de idoso, de Alzheimer ou de um jovem, a espiritualidade já está sabendo. Eles estão cuidando desse entrelaçamento. Mas nós achamos que somos nós que pedimos. E que seja ótimo. Olha, a mãe da criança está desesperada. E ela ouviu falar que a reunião mediúnica séria pode ajudar o filho. E aí o caso chega no celular. E aí eu levo do celular para a reunião mediúnica. Seja na casa espírita, seja numa adaptação pós-pandemia na minha casa. Sem problema nenhum. Por quê? Porque eu conheço bem a casa e conheço bem os objetivos e as poucas pessoas que comparecem e que são médiuns de apoio, de sustentação e médiuns, vamos dizer, francos da abertura mediúnica. E aí, isso é perfeitamente possível. Não é o mais comum. O tio Carl Wickland não fazia isso na casa dele com a esposa? Com êxito absoluto? Beneficiando doentes mentais, transtornados mentais. Então, isso pode ser possível, mas tem que haver condições dos trabalhadores próprias para um enfrentamento. Porque não pensem que questões espirituais simples estão por trás de pacientes com depressão grave ou com o TEA a um nível de suporte 2 ou 3.
São questões seríssimas. Então, a equipe vai se preparando para cuidar do que está junto. Outra ideia para nós é a ideia do bulbo da cebola. O que é isso? Bulbo da cebola é bulbo da cebola. Mas nesse departamento, o que é isso? A ideia é de que, se eu vou cuidar de uma criança com TDAH, de uma criança com microcefalia pelo Zika vírus, de uma criança com um Down assim mais expressivo, porque varia também de gravidade os casos de crianças e jovens com Down, eu já sei que eu vou encontrar coisas pesadas. Por quê? Experiência prévia. Então, a equipe tem que estar preparada e à altura para lidar com o que está no entorno, com vínculos fluídicos em relação aos casos mais sérios de transtornos mentais. Não é diferente de casos, por exemplo, de câncer com metástase. Não é diferente de casos de crianças com síndromes epiléticas que têm convulsões todos os dias que não respondem aos anticonvulsivantes. Então, quanto mais sério é o problema médico, pode escrever. Prepare-se, porque vem espíritos, eu vou dizer de um modo para vocês entenderem, que vocês nunca viram. Em que sentido? Periculosidade, capacidade predatória. Então eu vou contar uma história, enfim, são 18 histórias, acho que até 8 da noite. Nós podemos, hoje é sábado, não é verdade? A novela, o Jornal Nacional só começa às 8h30, enfim. Então, qual o caso que eu me lembrei? Eu estava vendo o noticiário e me surpreende com um caso de uma família em que o pai de família, o marido e pai, ele era dono de uma empresa de alguma área e a empresa faliu. E ele, por causa desse problema sério econômico-financeiro da sua empresa, ele se desespera. Chega em casa à noite, portando arma de fogo, dormiam a esposa e 2 meninos, seus filhos, filhos do casal. Ele mata a esposa primeiro, dormindo. Vai no quarto dos meninos, mata os 2. Joga os 2, abre aquela cerca de proteção, 10º andar, pega um, joga, pega o outro e joga. Obviamente, 3 assassinatos das pessoas que possivelmente ele mais amou na vida. Vejam como isso é possível. Porque, no fundo, o que ele queria? Ele não queria vivenciar o sofrimento de ver a família, ele próprio, por um tempo, passando dificuldades. Não antevia alguma forma de resolver aquela questão. E aí o que ele faz? Também se joga e morre. Então, é um triplo homicídio seguido de suicídio. Eu falei, gente, olha, tenho muitos casos para ver com os amigos do sábado. Mas aconteceu isso, e nós vamos começar por eles. Aí alguém pode perguntar, mas isso é desobsessão? Eles já morreram todos. Eles não estão vinculados mais a ninguém encarnado. Aí você pode dizer, então eu não vou fazer nada. Já morreram? Entrego a Deus. Vocês não têm ideia, talvez tenham, mas eu penso que não, do que acontece quando alguém morre. Em condições dolorosas, difíceis, penosas, sofridas. E como eu fui vendo
casos e casos ao longo daqueles tais anos, a primeira coisa, no dia seguinte que eu soube do que aconteceu, primeiro atendimento foi para essa família. E aí eu digo, olha, vamos abrir para a família. Por quê? Não é porque morreu que o sofrimento acabou. Pelo contrário, ele aumenta, ele agrava, ele se perpetua. E aí o telefone tocou daqui para lá. E a equipe da espiritualidade amiga prontamente responde à nossa rogativa, ao nosso desejo de ajudar. Sabe por quê? Porque eu fui aprendendo, e qualquer um também pode aprender, portanto, o que é mais importante, válido, necessário de se buscar ajudar. Na verdade, nós não temos que ser seletivos, nós temos que ser abrangentes. O que acontece? A primeira que veio, eu digo, abrir a frequência dessa tragédia familiar. O que é isso? Não é a tragédia da família da esquina, da vizinhança, é essa questão. Então, como eu tenho ideia dos detalhes que ali aconteceram, nós abrimos o atendimento para essa demanda. E aí a espiritualidade, há toda uma série de benfeitores, enfermeiros, que rastreiam aonde que está o caso da senhora que foi morta a tiros pelo marido. É como se você tivesse um radar. Porque o mundo espiritual é muito vasto, tanto em altura como em extensão. No plano físico, não, só extensão. Em altura, porque uns ficam mais em cima, uns mais ou menos. Por exemplo, não tem umbral inferior, não tem umbral médio, não tem umbral superior. Eu poderia dizer, olha, tem as trevas abaixo do umbral inferior, trevas superior, média e inferior. É como se dissesse, cada um tem um lugar. Numa distribuição no plano espiritual que varia de acordo com a densidade kármica de cada um. O perispírito está mais pesado por isso, por vivências antigas, por vivências recentes, vai descer para mais baixo de outros que não tiveram, não se comprometeram tanto em relação às leis de Deus, não causaram tantos males durante as suas existências. Os seus perispíritos não são tão pesados, eles ficam numa condição, vamos dizer, moderada. Veio a senhora, gente, que tristeza. Ferida, porque quando alguém morre por causa de um projétil de arma de fogo, ou um explosivo, ou arma branca, ou o que for, atinge o corpo, a pessoa morre. Mas atinge o perispírito também, porque o perispírito vive nas entranhas do corpo físico. E ela estava toda ensanguentada, perispiritualmente. Mas o mais impactante é o estado mental da senhora. Mãe de 2 filhos, já sabendo que o marido também matou os 2 filhos dela. Dele também, claro. Um ressentimento. Então, ela é acolhida, a médium ao meu lado a recebe psicofonicamente, mas não é só psicofonicamente, é uma incorporação, para que haja o benefício médico da lesão no perispírito, que é recuperada, tratada fluidicamente. Imposição de mãos e prece. E a espiritualidade, obviamente, trazendo os melhores recursos para o refazimento da pessoa. E conversamos, e conversamos. E para ajudá-la num sofrimento da véspera, desde a véspera, porque o acontecimento foi de quinta para sexta, e essa reunião foi logo no sábado pela manhã. Pois bem, deu trabalho, mas é um trabalho abençoado de acolher
de explicar as coisas. Enfim, ela foi adormecida, porque não dá para você convencer, não, ele não fez nada demais. Olha, você está viva, está consciente, lembra de tudo, estamos conversando, então não foi nada demais. Pelo amor de Deus, foi tudo demais. E aí, então, às vezes, você segue dialogando, procurando uma inspiração amorosa para você atender a carência moral do espírito. Eu não me lembro detalhes agora, porque isso já tem uns 5 anos. E aí ela é tratada, entende? Eu dizia para ela tudo de melhor que eu conhecia, para que ela ficasse serena, para que ela soubesse que tudo um pouco mais adiante estaria muito bem. Disse para ela que os filhos dela, logo a seguir, seriam resgatados, amparados, tratados e que ficariam juntos, ela e os 2 meninos. Ela foi relaxando um pouco e adormeceu, em parte por recursos para descansar. Porque por mais que eu pudesse ajudá-la por um bom diálogo fraterno, a pessoa tem que descansar também. Mas é um descanso que não é lá embaixo, no umbral inferior. É um descanso numa esfera de um posto de auxílio ou de uma colônia amorosa. Entendem isso? Então, aí, o que acontece? Eu falei, nós não podemos parar aqui. Ela foi levada, amparada, praticamente no colo da espiritualidade. Vocês não a poriam no colo, gente? Enfim, aí vamos e buscamos o primeiro menino, muito mal. Vocês já imaginaram para um garotinho de 10 anos lembrar do que aconteceu há menos de 2 dias? Com o pai submetendo ele àquilo? Pois bem, diálogo, passe, atenção da espiritualidade mais amorosa, e ele foi ficando melhor, ficando melhor. Ah, então dá para não trazer o outro menino? Claro que não. Nem que você não atenda outro caso, ou tantos casos naquela manhã como você tinha desejado ou previsto. Essa é a prioridade. Não há nada no mundo, até há, na Palestina, você trazer espíritos que estão sendo massacrados lá. Isso é bem prioritário e bem possível. Até meia-noite falamos disso também. Aí o que acontece? Nós cuidamos do outro e os 2 foram levados. E sempre com aquela ideia, vocês vão estar juntos. A mãe de vocês está muito bem, não que estivesse muito bem, mas é para ele entender que eles sigam na companhia dos benfeitores, porque eles ficarão todos juntos. E isso traz um alívio. Que dê a minha mãe. Ninguém ali desses 2 diria que dê o meu pai. Óbvio. Enfim, você vai se adaptando e dialogando de acordo com o que aconteceu, procurando acertar na abordagem para que ela seja mais fraterna, mais amorosa. Aí, o que acontece? Alguém poderia dizer, então, pronto, agora vamos ver outro caso. Por quê? Quem faltou? O pai. Vocês já imaginaram? Alguém pode dizer, não, deixa ele lá sofrendo nas trevas. E ele estava nas trevas. Porque nós não deixamos de atender porque a pessoa cometeu esse tipo de crime. Ele, na verdade, tem tanta necessidade ou mais de ganhar a assistência dos espíritos mais preparados até do que os outros. Mas eu prefiro ver isso como uma coisa equilibrada. Cada um tem as suas necessidades em função da tragédia familiar ocorrida. E aí ele estava muito lá embaixo, muito, mas ainda em trevas.
E aí ele é identificado e a espiritualidade, de uma maneira, vamos chamar assim, magnética, o traz e ele incorpora numa outra médium. Completamente desarvorado, enlouquecido. Não por ter feito algo que jamais qualquer um devesse fazer, mas o sofrimento de passar aquelas horas onde ele passou. Em termos de quê? Trevas. Ninguém faz ideia, não é porque apagaram as luzes, gente. Entende? Claro que a luz do sol não penetra, ainda mais lá para baixo. Quanto mais lá para baixo, maior a escuridão. A insegurança, o desconforto, a angústia, o desespero. Além do que, também lá estão predadores que não querem saber do desespero de ninguém, querem apenas continuar praticando todo o mal possível. Então ele é trazido, nós melhoramos as condições dele, uma médium deu passe nele, todo estropiado. E aí ele vai melhorando, não era ocasião de questionar nada, sabe, de criticar, de julgar, absolutamente. Ele é beneficiado, adormece e um enfermeiro amigo muito grande, ele vai e leva ele para um outro lugar. Não é para juntar com a mulher, ex-mulher e as crianças. É um lugar para quem está nessas condições. Tem lugar para todo mundo. Para cada caso, avaliando-se caso a caso, como em medicina. Você não vai juntar um paciente com transtorno mental com uma enfermaria de pediatria. Não é? Então, graças a Deus, tem opções para tudo. Ele é levado lá para cima, não é bem tanto lá para cima, mas no lugar mais adequado para ir, se recuperando ao longo dos anos. Despertar, ter o aconselhamento, ajuda de espíritos que, mesmo diante de tudo isso, vão ajudar. Aí eu disse assim, então, eu vou fechar o caso. O que eu quis dizer para o grupo assim? Olha, por hoje deu, por hoje era tudo o que eu queria. Quando eu digo isso, a médium, vamos dizer, a mais antiga, a mais preparada, mas ainda muito jovem, e médica também, médica de família, Sérgio, não. Em que sentido? Desculpe, mas é a realidade. Ela diz para mim, eu já tinha visto antes, Sérgio, estou vendo a boca do vulcão. Eu já sei o que é isso. Talvez vocês ainda não. E o que é isso? É a ideia de que tem alguém lá embaixo, nas zonas abissais, no magma da Terra, que está ensejando suicídios e crimes de morte. E aí qual é a ideia? Ver a boca do vulcão nem precisa ver a entidade, mas é um sinal para a nossa equipe de que é preciso se fazer algo mais. E o que é esse algo mais? Capturar, trazer de quilômetros na profundeza da Terra, para acoplar na médium e fazer o que é devido, já se sabendo o que seria antecipadamente. Então, para isso, eles não vêm, não adianta convidar, olha meu filho, vem aqui convidar, vem aqui conversar comigo que eu tenho uma surpresa para você. São seres abissais, são tipo dragões, com um tamanho de perispírito animalizado e colossal. Poderosos, que vêm criando fenômenos semelhantes aonde quer que seja, porque eles trabalham para destruir. Pois bem, e aí não dá para puxá-los, é um pouco diferente a técnica. A médium desce, amparada, envolvida como num casulo de proteção, elaborado dos dois lados por nós e pelos benfeitores,
e ela desce como se fosse de elevador. Porque aí quando ela chega quilômetros abaixo, em segurança, na região do vulcão, a entidade já marcada pelos benfeitores acopla, porque o fator distância ele é relevante em casos assim. No que acopla, a criatura vem ajustada a médium e de repente a médium você nem controla mais. Porque é uma médium que aprendeu a trabalhar sem aquela ideia do médium contido, gessado. E quanto mais transparente é o médium, melhor, dependendo do trabalho de cada equipe. Às vezes é melhor se conter. Tudo também é variável, dependendo das possibilidades. Pois bem, e aí é um monstro. Vocês acham que tem diálogo? Tem não. Vocês acham que ele, bom dia, meu irmão, como você vai? Vamos pedir a Jesus, você há de ficar bem. Não dá não. Não perca seu tempo. Você já repara as características. E aí eu vou dizer para vocês algo inusitado. Ele é contido, há recursos técnicos para tirar todas as forças dele. De tal maneira que ele vai perdendo condições de luta. Porque se deixasse, ele destruía o ambiente todo, através da médium onde ele estava incorporado. E aí você tem autorização, e a espiritualidade é quem decide, e através de velocidade de escape, através de procedimentos técnicos, ele é expulso da Terra. Porque ele era uma criatura abissal que trabalha lá embaixo, induzindo suicídios em mentes vulneráveis. Então você cuida de uma circunstância tão delicada, mas vai buscar aquilo que pode prevenir muitos outros casos. Imagina uma árvore. Só que essa árvore é uma árvore das trevas. Quando você abre um caso de um paciente, você está cuidando de umas folhinhas na copa da árvore. Se houver percepção, se houver esclarecimento, você puder ampliar e tirar já uns galhos, você já não ajuda apenas umas folhinhas, você já ajuda a várias folhinhas, para que tenham o mesmo benefício. Mas se você tiver equipe, circunstâncias, tempo, você, quanto maiores os galhos que você vai lidar, maior o benefício para mais e mais casos. Aqui, uma criatura e uma atitude, uma escolha como essa, é você trabalhar no tronco da árvore. E aí você beneficia centenas de possíveis vítimas de amanhã ou depois. Para onde vão? Para o planeta do exílio. Não houve os exilados de Capela que vieram para a Terra? Se vocês lerem, outro dia comentava, o capítulo 18 do livro A Gênese. Leiam, por favor. Se chama o capítulo Os Tempos São Chegados. A geração nova e bela vindo, mas os que vão sendo marcados para irem embora, velocidade de escape, o que é isso? Eles podem não querer ir, mas se você cria um campo com uma velocidade superior a 12 quilômetros por segundo, nada fica na Terra, porque é a velocidade que supera a atração gravitacional. E se superar, tchau, vai embora. E isso pode acontecer, tem acontecido com espíritos abissais que já não podem ficar.
Não é muitas vezes a decisão superior e que eles vão pegar uma vassoura e vão fazer a faxina toda. Olha, todo mundo vai embora, não é? E vão ser algo de um procedimento lá de cima. Não. Os grupos sérios também podem participar, mas há que desenvolverem um aprendizado para isso. Porque isso não é tão simples. Então, lembram daquela sequência? Grupos de educação e desenvolvimento mediúnico, grupos de desobsessão, desobsessão especial, corrente magnética, e tem algo que é útil de se realizar tendo estudo e condições, porque o benefício é muito mais amplo. Deixa de ser das folhas da copa da árvore para você cuidar de um sem número de casos que um gesto como esse previne amanhã ou depois. E é importante lembrar que aquele foi apenas um. E a terra está enxameada, com perdão das abelhas e das vespas, em relação a esse tipo de espírito. São espíritos que foram degradados de Sírios para a capela. Não aproveitaram nada de Sírios. Também não aproveitaram para evoluir em capela. Foram trazidos para a Terra, estão aqui há 10, 100 mil anos. Evoluíram? Não. Podem ficar mais? Não. Só que esse é um processo. E todo um processo assim tem começo, meio e fim. Então, eu comentei desse modo que é para nós, assim, lembrarmos de coisas que estão sendo trabalhadas. Pode não ser e não deve ser o nosso caso, mas que nós saibamos que toda boa dedicação, todo empenho, todo gesto caritativo, toda oração, tudo isso de estudo doutrinário pode ir nos capacitando para amanhã ou depois o nosso grupo mediúnico ele ter uma capacidade um pouco melhor de assistência aos desencarnados, de tratamento de desobsessão e de algo que é bem médico. Porque todos os doentes são obsidiados. Ah, não, a pessoa tem uma dermatite seborreica. Aí não. Mas se a pessoa tem doenças internas, cardiovasculares, gastrointestinais, respiratórias graves, neurológicas, psiquiátricas, pediátricas congênitas, todos têm questões. Um dia, as reuniões mediúnicas vão acontecer nos hospitais. Precisa ser espírita? Não. Precisa ter médium. Precisa ter alguém que conheça um pouco a realidade, para ir trabalhando essas coisas a benefício dos problemas e dos casos de doenças mais sérias. Então, meus amigos, quase meia-noite, eu acho que nós podemos interromper um pouco as nossas reflexões, mas me coloco à disposição para alguma dúvida, algum comentário a respeito desse tema das reuniões mediúnicas, se vocês acharem válido, claro.